Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo em um novo horário e agora em definitivo, tá ok? Estaremos fazendo sempre as nossas lives na parte da manhã, tá ok? Mas antes da gente começar aí o estudo, aquele recadinho de sempre. Se o irmão gostar do conteúdo, deixa o like, compartilhe o estudo, ajude a divulgar o canal, tá ok? Para que chegue a mais irmãos e ajude na edificação dos mesmos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos quase batendo 200 inscritos aí. Isso é muito interessante, tá ok? Para a gente que fala da palavra, é algo muito bom mesmo, tendo em vista que o mundo hoje está uma bagunça, né? E ninguém quer mais perder tempo com a palavra apenas para as coisas do mundo. Então, sem mais delongas, Atos capítulo 7 diz assim: pegue sua Bíblia. E disse o sumo sacerdote: são estas coisas assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia. Mesopotâmia, irmãos, é conhecido também hoje ali como Iraque, tá ok? Aquela região ali. Antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Lembrando que ele nasceu ali e viveu em Ur dos Caldeus, tá ok? No Iraque. E então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra, em que habitais agora. E não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua semente, não tendo ele ainda filho. E Adonai falou assim: que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação na qual eles serão escravizados, disse Deus. E depois disto, eles sairão e me servirão neste lugar. Então aqui está mostrando exatamente quanto tempo que eles foram cativos ali, escravos, no Egito, por 400 anos. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim Abraão gerou a Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. E os 12 patriarcas, movidos de inveja, venderam a José. Aliás, e os patriarcas, né, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Adonai era com ele. E livrou-o de todas as suas aflições. E lhe deu favor e sabedoria à vista do Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e os nossos pais não achavam sustento. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao Faraó. E José mandou chamar a seu pai, Jacó, e a toda a sua família, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram carregados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão comprara por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Adonai, que Adonai tinha jurado a Abraão, tinha prometido, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até surgir um outro rei que não conhecia a José. E este, tratando com astúcia a nossa parentela, e maltratou nossos pais para que abandonassem a intempérie seus bebês, para que não sobrevivessem. E naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas ao abandoná-lo à intempérie, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse o seu filho. E Moisés foi instruído
em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar os seus irmãos e os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou-o, o oprimindo, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas aquele que maltratava o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? E então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, o anjo do Eterno, numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar a voz do Eterno veio a ele dizendo: Eu sou o Eterno de teus pais, o Adonai de Abraão, e o Adonai de Isaque, e o Adonai de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. E então o Eterno lhe disse: Tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar em que estás é terra santa. Então aqui, irmãos, lembrando só um adendo rápido aqui, esse Monte Sinai, a mentira oficial é que ele fica no Egito, tá ok? Porém, o verdadeiro Monte Sinai, ele fica na Arábia Saudita. Tem um documentário muito interessante que eu coloquei no canal, que inclusive eu peguei lá no canal do irmão Gustavo Morgado, tá ok? E ali mostra, né, prova por A mais B, que o verdadeiro Monte Sinai e toda aquela caminhada deles ali se deu na Arábia Saudita e não no Egito. Então recomendo aos irmãos aí, dê uma folheada aí no canal, na playlist Estudos Extras, tá ok? O verdadeiro Monte Sinai. Então o irmão vai gostar muito. É um documentário muito bem feito, muito interessante, tá ok? Continuando aqui. E eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. E agora vai, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te fez governante e juiz? A este Adonai enviou para ser o governante e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. E ele os tirou, após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. E este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Um profeta como eu, o Eterno vosso Adonai, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. E este é o que esteve na igreja no deserto, como o anjo que lhe falou no Monte Sinai. Então percebe aqui, irmãos, a igreja no deserto. Ora, eles ficavam em movimento, meus irmãos. Como que eles iam construir e desconstruir igrejas no deserto? Não faz sentido. Então entendam que a verdadeira igreja somos nós, as pessoas. A congregação do Pai é a união das pessoas, é a reunião em torno da palavra. Tá ok? E não um templo construído ali por mãos humanas. Continuando. Um profeta como eu, o Eterno, vosso Adonai, vos levantará dentre vossos irmãos, e a ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja no deserto, como o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E em seus corações retornaram ao Egito. Então, quer dizer, retornaram à desolação, à escravidão. E dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro, então quer dizer, a representação aí de Baal, né, Moloque, um demônio, e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos.
Mas Adonai se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro do profeta: Ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã. Olha só, a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar, e eu vos removerei para além da Babilônia. Então aqui, irmãos, uma pausa para mais um adendo. O que significa aqui essa estrela do vosso Deus Renfã? Hoje a bandeira, né, do Estado sionista de Israel, ela é um hexagrama, né? É uma estrela de 6 pontas, que muitos falam ser a estrela de Davi. Porém, o irmão não vai achar um versículo na Bíblia que comprove isso. Porém, existem pelo menos 2 versículos que mostram ali essa iniquidade de Israel com relação a essa estrela de Renfã, do Deus Renfã, tá, ok? Que é a representação hoje da bandeira de Israel. E o Moloque, né, que é os bezerros que eles fizeram ali para imolar ali sacrifícios para esses deuses barra demônios pagões, tá ok? Tem um estudo também no canal, onde eu mostro toda essa questão da estrela de Renfã. Está lá na playlist também, estudos extras, tem quase 100 vídeos lá, diversos, de vários temas que são polêmicos e difíceis de compreender, onde eu destrincho lá para os irmãos. Então recomendo que dê uma maratonada naquela playlist, tá ok, irmãos? E nossos pais, e eu os removerei para além da Babilônia. E os nossos pais tinham o tabernáculo do deserto, no deserto, do testemunho no deserto, perdão. Como ordenara àqueles que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Jesus à posse dos gentios, que Adonai expulsou da face dos nossos pais até os dias de Davi. Mas Salomão, aliás, que achou favor diante de Adonai e desejou prover um tabernáculo para o Deus de Jacó, mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, isso aqui, irmãos, isso aqui é motivo de indignação quando você fala isso para os evangélicos, porque eles e os católicos fizeram uma lavagem cerebral que eles realmente acreditam em tudo que os padres e os pastores falam. Eles perderam a vontade própria e o raciocínio próprio. E a Bíblia, ela mostra claramente. No versículo 48 diz assim: o Altíssimo, então quer dizer Deus, né, o nosso Criador, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta. Em algumas versões, por mãos humanas ou de homens, como diz o profeta. Então, o Todo-Poderoso não habitando lá, aonde ele habita? Em nós mesmos, como diz em Coríntios, né? Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus habita em nós. E ele habita em nós. Então, se ele não habita, irmãos, nesses templos construídos por mãos de homens, que são esses templos religiosos, as pessoas estão indo lá para quê, então? Para adorar a cantores gospels, para adorar imagens e ídolos e tudo quanto é coisa que desviam ele do verdadeiro caminho, que é a palavra do Todo-Poderoso, negando totalmente o que diz nela. Porque não se engane, meus irmãos. Você ouvir alguém falar algo não é a mesma coisa que você lê e o Espírito Santo te dando o discernimento no momento correto. Porque tudo nos é revelado no momento correto, tá ok? Então não se enganem, abram seus olhos e comecem a acreditar um pouco mais no que a palavra te mostra, tá ok? Então se você não acredita e não faz o que ela te instrui, você está vivendo uma vida enganosa. E você vai colher os frutos disso, tá ok? E principalmente aqueles que são pais e mães e levam seus filhos para seguirem nesse mesmo engano. O sangue dos seus filhos
quando vier o juízo, será cobrado de vossas mãos, porque é a obrigação do pai instruir a sua família, inclusive filhos e esposa. Tá ok? Então abram o seu olho. O céu é o meu trono e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Eterno, ao qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim fazeis vós. Porque a verdadeira circuncisão, irmãos, é a do coração, tá ok? E não a do prepúcio. Ao qual os dos profetas não se perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, quer dizer, do Messias, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Então, tanto o povo judeu daquela época, quanto os romanos foram os culpados, sim, pela morte do Messias, se não direta, indiretamente, tá ok? Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos, e não aguardastes, e ele, ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus, em Yeshua, em pé à direita do Pai. E disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, se ele viu Deus e o seu Filho, não tem como ele ser a mesma pessoa, meus irmãos. Tá ok? O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Isso destrói totalmente a ideologia, a prerrogativa católica de que Cristo é Deus, então Maria é mãe de Deus. Aqui é claramente, a Bíblia ela está recheada de versículos que mostram que Deus é um e o Messias é outro. Tá ok? Não confunda, meus irmãos. Parem de dar ouvidos a doutrinas vãs, doutrinas de demônios, porque é o que os irmãos vão escutar nesses templos religiosos. Tá ok? Continuando. E então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do anjo de um jovem, aliás, aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebi o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Então, Estevão, né? Ele foi considerado, salvo engano, tá, irmãos? Eu não sou muito bom de guardar certas informações, mas, salvo engano, Estevão foi o primeiro mártir, tá ok? Aí, não do catolicismo, como eles gostam de falar, porque não existe religião, isso é engano. Mas o primeiro mártir de Adonai, tá ok? Foi Estevão. No capítulo 8, diz assim: E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos, está vendo aqui o perigo? Uns homens religiosos carregavam Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele, porque desde aquela época, irmão, já existia as religiões, tá ok? E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres e entregava-os na prisão. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava,
ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria, e tendo iludido o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam uma atenção, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino dos céus, do reino de Adonai. E em nome de Yeshua eram batizados. Olha só, irmãos. E em nome de Jesus Cristo, ou quer dizer, de Yeshua, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Ok? Então, aqui em Atos, os apóstolos mostravam claramente que em nenhum momento eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente já viu em estudos passados, que é um versículo que é um acréscimo do próprio Vaticano, do próprio catolicismo romano, tá ok? Que inclusive o próprio Papa, né, que morreu, o Ratzinger, no livro dele ele confessa isso, tá ok, meus irmãos? E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, quer dizer, de Yeshua HaMashiach. E então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: O teu dinheiro perece contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Então, meus irmãos, se o irmão está aí nessa igreja aí, né, barra templo, e você acha que você vai conseguir barganhar com Deus fazendo campanha, corrente, o tudo pelo tudo, o dízimo, o trízimo, você está totalmente enganado, você está sendo totalmente enganado. Porque a Deus não se compra, meus irmãos. Ele é dono da bagaça toda, inclusive da sua vida, tá ok? Você só tem o seu trabalho porque ele o deixa ter. Você só tem a sua saúde, a sua casa, o seu carro, a sua família, porque ele deixa você ter. Não que você mereça às vezes, tá ok? Então não há barganha com quem é dono da bagaça toda. E o Todo-Poderoso ele é. Vou repetir esse versículo mais uma vez para que fique claro para você que está aí, principalmente no protestantismo, que tem as barganhas, as correntes, todo esse lixo gospel que é ensinado, tá ok? O irmão vai ficar com raiva, eu não posso fazer nada, eu estou tentando abrir o seu olho, tá ok? Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, olha só, mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro? Então, fica a sua reflexão, tá, meu irmão? Tome muito cuidado. Pare de ouvir padres e pastores, porque a própria palavra fala que não chameis ninguém de padres, pastores e rabi, porque somente há um. Prestem atenção, meus irmãos, vocês estão sendo enganados. Vamos lá. Continuando aqui. Tu não tens parte nem sorte nesse assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora a Deus, para que porventura o pensamento do teu coração te seja perdoado.
porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós ao Eterno por mim, para que nenhuma dessas coisas que disseste venha sobre mim. E tendo ele testificado e pregado a palavra do Eterno, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E o anjo do Eterno falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, ao qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo a adorar em Jerusalém, e estava retornando, e assentado na carruagem, lia o profeta Isaías. Olha só que interessante. E então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: E ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? E então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Yeshua. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Yeshua Hamashia é o filho de Adonai. E ele mandou parar a carruagem e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não ouviu mais. E ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, e indo passando, ele pregava em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então aqui a gente vê duas coisas muito interessantes. Que ele foi batizado nas águas, em nome de Yeshua. E a segunda coisa interessante, que Filipe foi arrebatado, meus irmãos, ele foi transladado, ele foi teleportado, por assim dizer, daquele lugar que ele estava com o eunuco, para um outro lugar, para Azoto. E ali ele foi indo e passando em todas as cidades até Cesareia. Olha só que interessante. Não é à toa que hoje a gente vê que a elite mundial tenta achar aí as maneiras do Stargate, né, dos portais entre as dimensões. Olha só que interessante. Eu acredito, meus irmãos, que a gente vai conseguir também ler aqui o capítulo 9. Deixa eu só verificar um detalhe aqui. A bateria do notebook se vai durar. Eu acredito que vai dar sim, meus irmãos. Vamos lá então. O capítulo 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Pai, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, eles pudessem trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente, brilhou uma luz do céu ao seu redor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Eterno disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Eterno disse: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. E então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Eterno disse a ele: Vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, ou seja, dos estrangeiros, né, dos goim, e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então já estava predito que ele sofreria amarguras. Então, irmãos, quando você sofre algo, não reclame. Porque a gente sofrendo a vida inteira, nós não sofreremos 10% do que esses apóstolos sofreram, tá ok? Então seja grato, sempre. Então, Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. E impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Eterno, o Senhor Yeshua, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que recebas a tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos, como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Mas todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passados muitos dias, os judeus, quer dizer, os judaítas, né, daquela época, tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiaram os portões de dia e de noite para o matarem. Lembrando, irmãos, que o termo judeu ele só veio a se tornar conhecido aí no século XIX, tá ok? Lá em torno do ano 1800 adiante. Esse povo era conhecido antes como judaíta. E então, os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, e não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos, e lhes declarou como ele vira ao Eterno no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Yeshua. E estavam com eles entrando e saindo de Jerusalém, e falavam ousadamente em nome do Senhor Yeshua, e disputava contra os gregos
mas eles procuravam matá-lo. E quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram para Tarso. E então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas. E andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. Perdão, meus irmãos. Em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, né? Yeshua Hamashia te cura. Levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou, e todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Eterno. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então aqui, meus irmãos, existe uma diferença, né, entre discípula e pastora, como as pessoas hoje gostam de falar, né? Pastora, diaconisa. Discípula é aquela que levava a palavra, né? Era alguém que era instruído nessa palavra e levava adiante. Era como se fosse um aluno, né? Simplificando para os irmãos entenderem, é como se fosse o aluno, tá ok? E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Eterno. E aconteceu que ele, ou no Yeshua, né? A tradução aqui está Senhor, então não tem como a gente saber, mas provavelmente é ao Messias. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Então é isso, meus irmãos, o estudo de hoje. Paramos aqui no capítulo 9. A semana que vem continuaremos aí a partir do capítulo 10. Apenas peço que os irmãos aí compartilhem o estudo, ajudem a divulgar o canal. Se gostou do conteúdo, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí a sua dúvida, que eu responderei assim que possível. E é isso, irmãos. Um abraço, tenham todos uma excelente semana. Fiquem na paz. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu trabalho. Tá ok? Até o próximo estudo. Um abraço. هبني من نار روحك وقوة كلامك يملاني الآن يملاني الآن
من نار روحك وقوتي